Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Fernando. É um prazer, uma honra poder estar aqui mais uma vez. E já dando início ao seu programa, nosso programa, Fé Reformada. E o patrocínio, oferecimento da Igreja Presbiteriana no Jardim Novo Campo Limpo, que se encontra na rua Xingu, número 12. Você é nosso convidado para estar ali nos cultos, às quartas-feiras, culto do ensino. Nós estamos estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Já estamos no final do capítulo 8, nos últimos pontos, né? E aos domingos o culto é a partir das 18 horas. Se nosso convidado está ali adorando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo conosco. Nós aprendemos uns com os outros e juntos aprendemos com Cristo. Quero também aproveitar a oportunidade, o ensejo, mandar um abraço ao nosso querido pastor Simão, que Deus em Cristo venha abençoá-lo grandemente, juntamente com sua família, sua digníssima esposa, que Deus venha ajudar na recuperação do seu filho, se não falha a memória, Daniel, o nome, né? E todos os nossos irmãos ali da igreja do Jardim Novo Campo Limpo. Não vou citar nome porque eu posso esquecer, né? Mas todos os irmãos estão em nossas orações para que o nosso bom Deus venha ajudá-los, fortalecê-los, dar vitória aos irmãos. Também um abraço a todos os nossos irmãos da igreja do Jardim Silvia. A igreja do Jardim Silvia, que se encontra ali próximo do centro do Embu das Artes, próximo ali do supermercado Cercadão. Você também é o nosso convidado, está ali. Na página da igreja você pode encontrar o endereço ali da igreja do Jardim Silvia. Um grande abraço ao nosso querido irmão em Cristo, irmão Idebrando. Daqui a pouco estaremos orando por ele, para que Deus continue abençoando aí, fortalecendo, ajudando a sua recuperação. E também ao meu amigo, o evangelista também Maurício, que por motivo de força maior, né, o seminário exigiu sua presença, não está aqui conosco. Também nosso irmão Romário, que a partir de sexta-feira os programas vão voltar a ser na sexta. Hoje é o último sábado. E nós vamos voltar a estar apresentando esse programa às sextas-feiras, a partir das 18 horas. E com o maior prazer vou estar aqui com o nosso irmão Romário. Que Deus em Cristo abençoe o nosso irmão, que inclusive esteve aqui sábado passado. Os nossos irmãos que estão acompanhando, deu um probleminha aqui no Facebook, então não está sendo passada a live pela página da igreja. A programação está passando pela página da Rádio Fonte Vida 87,5. Mas eu já compartilhei aqui já com a página da igreja, né? Os irmãos podem estar acompanhando a página da igreja também, mas os irmãos quiserem pegar a live em primeira mão, é pela página da Rádio Fonte Vida. E o número para os irmãos ligarem e pedir oração é o 4203 4009. 4203 4009. E do WhatsApp, os irmãos quiserem mandar um áudio, pedir oração para alguma situação específica, é o 94046 8472. 94046 8472. Manda um abraço para o meu amigo, o pastor Paulo Pedro, da Assembleia de Deus, pastor Esdras, pastor Janser. Um abraço aí para o pastor Marconi, missionário lá em Portugal, que sempre está nos acompanhando, e conversa um pouco com ele também. E a todos os nossos irmãos que nos acompanham, que Deus em Cristo venha abençoá-los poderosamente. Nós estaremos ouvindo louvor e logo após vou orar primeiro, né?
fazer uma oração. Logo após estaremos ouvindo o louvor. E logo após o louvor nós estaremos já continuando o estudo, o ensino acerca do livro do Apocalipse. Hoje o intuito é terminar o capítulo 1 sobre esse livro tão importante, principalmente nesses momentos que nós vivemos, né? Não que os outros livros não sejam. A Bíblia toda é importante, é relevante. Ela é a palavra de Deus por excelência. Mas tem havido muita bagunça, muita falta de entendimento acerca do cumprimento das profecias, né, e da interpretação correta do livro do Apocalipse. Se você pode, curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós estaremos falando com Deus, pedindo a Ele a sua graça, pedindo a Ele que se manifeste na vida de cada um dos ouvintes, que o Espírito Santo possa estar falando através da palavra de Deus, nos usando nessa tarde, para a honra e glória do seu santo nome. Senhor, Deus bendito e poderoso, queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar aqui nessa tarde para falarmos do teu amor, para ensinarmos a tua palavra. Eu sei que de mim mesmo não tenho condições ou habilidade de chegar até o coração de cada um dos ouvintes, mas o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que tudo podes, que faz. E por isso estamos aqui, Senhor, te rogando, te pedindo que o Senhor possa falar com cada irmão, nos ensinar através da tua palavra, que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles, Senhor, que perderam entes queridos nessa pandemia ou devido a qualquer outra circunstância, que o Senhor venha consolá-los, fortalecê-los. Deus, abençoa todos os irmãos a qual já me referi, todos os irmãos que nos ouvem, que possa haver paz, alegria, consolação do Senhor no coração de cada um. Também quero rogar por minha vida, Senhor. Venha visitar minha família, venha, Senhor, apaziguar toda a tempestade, venha, Senhor, trazer bênção, trazer alegria, trazer paz. Eu te suplico, eu te peço, ó Pai, e desde já te agradeço já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar ouvindo louvor e daqui a pouco já retornamos com o ensino da palavra. Meu tributo. Tributo quer dizer reconhecimento por tudo quanto Ele tem feito. Seja reconhecida. E vocês cantarão comigo a Deus. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou, aleluia, e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Cantem! A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por tudo que fez por mim, por tudo que fez. Com seu sangue lavou-me, com seu
Aleluia. Para sempre, amém. Para sempre. Quero viver para ti. Sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber no Calvário, irei me gloriar com seu sangue. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. For the things He has done with His blood. He has saved me, with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Quero viver. Não é fácil viver para Deus, para ti. E agora, sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber do Calvário, irei me gloriar com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Graças a Deus, toda a honra, toda a glória ao nome santo do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Continuar nosso estudo. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler do versículo 9 em diante. O título diz assim: A visão de Jesus glorificado. Eu, João, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi
por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, como vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Graças a Deus, né? É uma passagem muito linda, muito maravilhosa, mas infelizmente também tem acontecido erros de interpretação nesses versículos, né? A primeira interpretação sempre é literal. Sempre falo isso bastante para os irmãos. Sempre é literal, ao pé da letra, aquilo que o texto está dizendo. Quando não dá para entender algo no literal, automaticamente o texto vai forçar você, a própria Bíblia vai forçar você a tomar no sentido figurativo, sentido figurado. Por exemplo, Jesus, ele disse em São João capítulo 14 que ele vai voltar, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. E na tradução atualizada, se não fosse assim, na casa do meu pai há muitas moradas, senão não teria dito. Vou vos preparar lugar. Então, ali é literal, Jesus falando que vai voltar, né, para os seus. Agora, quando Jesus fala que é o pão da vida e que nós precisamos se alimentar dele, claro que não tem como entender isso no literal, senão a gente vai entrar no canibalismo, na antropofagia, né? E aí não tem como você comer a carne de Jesus literalmente. Então, ali é uma comparação. O próprio texto força você a interpretar a Bíblia figurativamente, obedecendo o contexto e obedecendo as referências. Aqui no versículo 9, João está dizendo que é companheiro dos irmãos na tribulação, no reino e na perseverança. Então nós vemos que não é somente no reino, mas é na perseverança. Perseverar, persistir. E ele fala que foi achado na ilha chamada Patmos. Como a gente já falou no primeiro dia de estudo sobre Apocalipse, no sábado retrasado, a ilha de Patmos era uma pequena ilha na costa ocidental da Ásia Menor. Em Patmos estava localizada uma colônia penal romana, que era usada para aprisionar pessoas consideradas perigosas para a boa ordem. E João, já com quase 100 anos aqui, com aproximadamente 90 anos aqui, de 80 a 90 anos, ele foi jogado, foi levado até essa ilha, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tem muita coisa que acontece, principalmente no nosso país, por pastores responderem na justiça, por pastores responderem até serem presos, né? Mas João aqui não está sendo preso por ter agido ilegalmente, por ter subornado, por ter deixado de pagar impostos, não. Ele está sendo preso por causa do testemunho de Jesus. Aqui sim é uma legítima perseguição ao reino de Deus, e uma das maneiras de calar João foi lançando ele nessa ilha para que ele morresse lá, né, devido à sua idade.
Diferentemente de muitos, né, que são presos, respondem aí na justiça, acabam saindo na mídia, porque infelizmente dão motivo, né? Isso é muito triste, que nós vemos muitas vezes no nosso país. O verso 10, versículo 10. Achei meu espírito no dia do Senhor. Então, João aqui não está no seu corpo físico, né? Ele está tendo aqui uma manifestação, recebendo uma manifestação divina em espírito. Os teólogos chamam de teofania, né? Manifestação divina, visível, só que em espírito. No dia do Senhor. A palavra domingo quer dizer dia do Senhor, né? A igreja primitiva e depois os pais da igreja, eles já guardavam o domingo no lugar do sábado, porque o domingo quer dizer dia do Senhor. Entende-se aqui que o dia do Senhor já é tido como domingo. Paulo, quando ele ia pregar para os judeus, ele ia na sinagoga de sábado, que era o momento oportuno. Sábado é ensinada a Torá, a lei, na sinagoga, e Paulo ia na sinagoga nos sábados. Mas quando Paulo ele se encontrava com irmãos gentios, nós vamos ver isso nas cartas de Paulo e também Romanos, Paulo vai no primeiro dia da semana, né? O primeiro dia da semana, o dia que os irmãos se reuniam. E pelo Didaquê, que é um livro do primeiro século, escrito pelos sucessores dos apóstolos, é dito que os irmãos já guardavam o domingo já. O domingo é o dia do Senhor, porque nesse dia Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou no domingo. Depois de uma semana, no domingo também apareceu aos discípulos. E por isso os cristãos, de maneira quase que geral, guardam o domingo. E o nosso sábado se cumpre em Cristo, né? Cristo é o nosso descanso. Em Hebreus fala que há um descanso para o povo de Deus, tomando o sábado, o Shabat, de uma maneira espiritual, figurativa, representando Cristo, que é o nosso descanso. E aí que continua: ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Daqui em diante, do versículo 10 em diante, nós vamos ver muito essa expressão como. Então ele não diz que era uma trombeta, ele não fala que era igual a uma trombeta, mas era parecido, é como uma trombeta. Era pelo jeito uma voz muito estarrecedora, muito forte, alta, né? E essa voz veio lembrando também o livro de Ezequiel, né? Ezequiel, ele é arrebatado em espírito e ele ouve uma voz por trás dele, né? E aqui diz, no versículo 11, dizendo: o que vês escreve em livro e manda 7 igrejas. E aqui ele cita as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, alguns teólogos, no decorrer dos anos, começaram a aplicar as 7 igrejas a cada igreja em um tempo da história, né? Por exemplo, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja primitiva, a igreja de Esmina, a igreja já da época dos pais da igreja, e assim por diante. A igreja de Pérgamo, já quando a igreja se torna romana. E é interessante porque bate bem, né, as referências. Só que nós não podemos nos deter muito nesse tipo de interpretação. Por quê? Porque em todas as igrejas existe um crente de Filadélfia. Em todas as igrejas, a história mostra isso. Em todas as igrejas, em todas as épocas, existe um crente semelhante ao crente de Éfeso, ao crente de Laodiceia também. Então, assim, com certeza não foi o objetivo, e não é, marcar datas para dizer, olha, a igreja de Éfeso não é a igreja que nós vivemos, ou a igreja de Laodiceia ainda não chegou. Não, aqui são ensinos. Cristo está endereçando as 7 igrejas para adverti-los, para encorajá-los, e em alguns casos para parabenizar os irmãos, como o caso de Filadélfia, né, que só teve elogio. E isso serve para todos os cristãos em todas as épocas, né? Não dá para se apegar muito a esse estudo sobre cada igreja ligada a uma época. E aí continua o verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro,
e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho do homem. Essa expressão filho do homem é muito usada por Ezequiel, se referindo a Cristo, mostrando a sua humanidade, a sua semelhança conosco, né? Sendo Cristo 100% homem e 100% Deus. Cristo, ele não deixou nenhum momento de ser Deus, conforme Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 4, que nós devemos nos humilharmos como Cristo se humilhou e se esvaziou da sua glória. A palavra ali, na tradução João Ferreira Corrigida, está errado, que fala aniquilou-se, né? A palavra no grego ali é kenosis, que quer dizer esvaziou-se. Ele não se aniquilou, ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou, tomando a forma de homem, se fazendo servo, sendo obediente até morte, morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome soberano, que é sobre todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Cristo se esvaziou, mas ele, um dos títulos dele é Filho do Homem. Aqui, esses 7 candeeiros, né? 7 candeeiros, no hebraico é o candelabro, né? É o menorá. Aqui no verso 20, lá embaixo, o próprio Cristo vai dar a interpretação, dizendo que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bem no finalzinho do verso 20, os irmãos vão ver que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o próprio Cristo aqui está explicando para João o significado da sua visão. Interessante que Cristo está no meio das 7 igrejas, né? E Cristo, isso nos leva a pensar que Cristo não está estático, Cristo não está parado. Através do seu Espírito Santo, Cristo ele anda na igreja, ele participa da vida da igreja, ele atua na vida da igreja. Cristo ele está vivo e ele está no meio da sua igreja. É interessante também que em muitas passagens da Bíblia nós sempre vamos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no meio, né? Por exemplo, quando Misael, Ananias e chamado Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e o outro nome eu esqueci agora. Quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, o 4º homem estava no meio deles, né? Agora, engraçado que eram 3 e o 4º estava no meio, né? Então, parece incoerente, mas ele andava ali no meio deles. Quando Jesus ele foi encontrado pelos seus pais, ensinando aos doutores da lei, ele estava no meio dos doutores da lei. Quando Jesus ensinava nas casas, ele estava no meio, tanto que desceram o paralítico no meio da casa, né? Tiveram que abrir o telhado. Quando Cristo Cristo foi crucificado também, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. E quando Cristo também ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele atravessou a porta estando fechada no seu corpo transformado e ele apareceu no meio dos discípulos ali. Então Cristo ele deve e precisa estar no meio. Felizmente muitas igrejas já não tem Cristo no meio, né? Trocaram a palavra de Deus por show gospel, por atrativos, por terapias, por coisas convenientes ao homem moderno, e a palavra de Deus, que também faz parte de Cristo, nos revela Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Cristo, ele é o verbo, é a palavra de Deus que se fez carne. Então, quando se fala palavra no hebraico, está falando não de algo abstrato, algo sem vida, mas está falando de algo, de uma coisa. E essa coisa é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Então Cristo está no meio e deve estar no meio da igreja. Ele é a pessoa mais importante da igreja. E aqui continua dizendo: com vestes talares e cingido ao peito com um cinto de ouro.
essa vestes talares aqui, ou seja, são roupas como que de um noivo, né? E esse cinto aqui já mostra Cristo já na sua divindade, no seu poder. E engraçado também que ele não diz que o cinto é de ouro, né? Com um cinto de ouro, né? Ele não chega a dizer que como aqui nas outras partes, usando a palavra como, né? Aqui ele diz que é mesmo o cinto de ouro, né? O verso 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Aqui nos lembra o livro de Daniel, quando Daniel tem as visões e fala que foi visto um ancião de dias. As cãs, como é chamado na Bíblia, o cabelo branco, fala de respeito, reverência, sabedoria. Os anciões, na maioria das vezes, tinham seus cabelos brancos, né? E Cristo, ele aparece voltando nas nuvens como ancião de dias no livro de Daniel. Mas não diz também aqui que seu cabelo é branco. É como, né? Como alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo. Tem muito pregador dizendo que os olhos de Jesus são chama de fogo, mas aqui não está dizendo que é fogo, é como fogo. Lembra fogo. Paulo ele vai dizer que conheceu um homem, tudo indica que foi ele mesmo, que foi ao terceiro céu. O primeiro céu é o céu planetário, né? Onde estão as estrelas. O segundo céu é o céu onde acreditamos que está o paraíso. O terceiro céu onde Deus habita. Ele fala que conheceu um homem que foi até o terceiro céu. O primeiro céu chamado Uranus, segundo Mesoranos, e o terceiro Eporanos. E no terceiro céu ele fala que foi vista coisas inefáveis. Essa palavra inefável na Bíblia quer dizer algo que não tem explicação, algo que não se acha palavras para descrever, né? Então João aqui está tendo uma visão tão maravilhosa que ele aqui na Terra não vê nada parecido. Ele não consegue dizer, olha, é igual. Ele só usa a palavra como, para que nós possamos ter uma ideia mais ou menos de como foi visto o Senhor da Glória. Então, verso 15: os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os irmãos imaginam um bronze polido, brilhando. Lembra muito aquele versículo que fala: quão formosos são os pés dos que levam a boa palavra. Se não me falha a memória, Romanos capítulo 10. A voz como voz de muitas águas. Essa voz de muitas águas nos lembra bastante a relevância da mensagem universal do Evangelho, né? E aqui continua, verso 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu-lhe uma afiada espada e 2 gumes. Aqui essas 7 estrelas, também no verso 20, vai estar explicando aqui o verso 16, ao qual ele fala aqui: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. E aí ele fala que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A palavra anjo nem sempre está se referindo a um ser espiritual, totalmente espiritual. A palavra anjo, tanto na língua que foi escrito o Novo Testamento, o grego, é angelos, e no hebraico é malak, e quer dizer mensageiro. Então aqui, talvez a tradução mais correta poderia ser mensageiro, para que as pessoas não imaginassem um anjo, um ser espiritual, totalmente espiritual, né? Mas aqui está se referindo o que nós vamos ver a partir do capítulo 2, que está se referindo ao pastor da igreja, o anjo da igreja, né? Está se referindo. E o engraçado é que todos eles estão na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto os bons pastores como os ruins estão na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto o pastor de Laodiceia, como de Filadélfia, como de Tiatira, como de Éfeso. Ou seja, tudo o que acontece na igreja está debaixo da vontade diretiva ou permissiva de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus ele tem o controle de tudo. Às vezes nós vemos alguns escândalos
em algumas igrejas, mas infelizmente também é para que se cumpra a palavra, né? Jesus falou que não se pode cortar o joio junto com o trigo, porque senão você acaba arrancando os dois juntos. Não que nós não devemos lutar pela verdade, mas tanto os bons, tanto o lobo como a ovelha, eles estão no aprisco e Deus tem um controle de tudo. Muitas vezes Deus permite para que os justos se manifestem. Martin Luther King, ele dizia assim que o que chateava ele não era a atitude dos maus, e sim o silêncio dos bons, né? Então, eu vejo muitos irmãos dizendo: foi Deus que colocou, então vamos nos calar. Vamos deixar que haja corrupção na igreja, abuso de autoridade, propina, caixa 2, adultério e tanto ensinos errados, porque foi Deus que colocou aquele pastor, aquele homem lá. Isso vai contra a Bíblia, né? Lutero, ele dizia que estava disposto a morrer pela verdade. E nós devemos ter a mesma atitude, pregarmos a palavra de Deus, que ela sim é verdade. Continua aqui o verso 16. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é comparada com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 11, fala que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. O que é o gumes? É os 2 lados da espada. A faca só tem um gume, né? Só tem ali um lado, um corte. A espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, né? Antigamente, nos anos 80, os irmãos diziam que é porque ela corta tanto o pregador como o ouvinte. Por isso é uma espada que corta para os 2 lados. Mas essa afiada espada de 2 gumes está se referindo à palavra de Deus e à eficiência da palavra de Deus. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha, o sol, ele brilha tão forte que nós não conseguimos olhar para o sol, nem mesmo às vezes com óculos escuro, mesmo sendo um óculos bom. Isso danifica, queima nossa retina, queima nossas vistas, faz mal. E João fala que brilhava tanto o rosto do Senhor Jesus, que era parecido com o sol na sua força. Os irmãos imaginam, aqui no Brasil às vezes o calor chega próximo aos 40 graus. Os irmãos que costumam morar perto da praia ou vão à praia, sabem a força que tem o sol escaldante. E João, ele fala que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Verso 17. Quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém depois sobre a minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, a qual ele havia dito já, o alfa e o ômega, né? Aquele que vive, estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves. A chave aqui, irmão, não é literal, né? A chave aqui que ele está falando de poder, autoridade. Cristo venceu a morte e o inferno. Paulo vai até fazer um cântico dizendo: onde está a morte? Tua força, teu aguilhão. Ele fala que o poder do aguilhão da morte é o pecado, porque o salário, a recompensa do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. E a chave do inferno também, né? Tem muito pregador dizendo que Deus não está no inferno. Deus está em todos os lugares, mas no inferno ele está em forma de juízo, de castigo. Verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, tem coisas que provavelmente aconteceu na época de João, tem coisa que iria acontecer próximo, e tem coisas que ainda não havia acontecido. E aqui no verso 20, é a interpretação do verso de número 16, e o verso de número 12, a qual Cristo fala o que é os candeeiros e o que é as estrelas, né? Que Deus em Cristo abençoe grandemente, e crendo Deus, próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, nós iremos continuar o capítulo 2, até nosso querido irmão Maurício retornar e ele voltar com um estudo sobre os evangelhos. Vamos ouvir um louvor, logo após estaremos orando, pedindo que Deus venha ter de misericórdia de nós, venha operar em nosso meio, e já iremos orar e terminar a programação.
divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, graças a Deus. Esse louvor bem antigo, né, cantado pelo nosso saudoso irmão Luiz de Carvalho. Eu praticamente gosto bastante, eu e minha família, meus irmãos também. A gente cresceu ouvindo na época do disco LP. Minha avó, minhas duas avós, né, tanto pai de pai e pai de mãe, elas tinham discos, né, do Luiz de Carvalho. E nós crescemos ouvindo esses lindos louvores para a glória de Deus. Meus irmãos, nós estaremos orando. Vamos orar pelo nosso irmão Hildebrando, sua recuperação. Nosso irmão Hildebrando, que vai ter que passar no psicólogo, né? Problemas de ansiedade. Está bem ruimzinho, mas nós cremos que Deus irá ajudá-lo. Vamos orar também por nossa irmã Delfina. Deus continue dando força, graça, perdeu sua irmã. E vamos orar também pelo filho do nosso pastor chamado Daniel. Está se recuperando também. Teve um AVC, né? E também peço oração por mim e minha família. Somos carentes aí da oração dos irmãos. A irmã da igreja, a irmã Marinéia, fez uma pergunta, né? Ela falou que tem bastante dúvida sobre o livro do Apocalipse. Por que os pregadores não pregam muito sobre o Apocalipse? Então, irmã Marinéia, eu agradeço a pergunta. E assim, é um livro difícil de interpretação, né? Ninguém sabe tudo, não é só a irmã que tem dúvidas. E é um livro também que parte muito do ponto de vista, né? Cada igreja tem um ponto de vista, segue uma linha de raciocínio, né? Um pouco diferente da outra. Mas eu acho que o grande problema de não haver muitas pregações no livro do Apocalipse
é a falta de ensino, de estudos, né? É muito mais fácil você pregar nos evangelhos do que você pregar num livro, onde ele tem muitas figuras, exige bastante compreensão sobre as referências, o contexto. Então muitos irmãos não pregam muito nem Apocalipse, nem os profetas menores. Por quê? Por falta de preparo, de estudo, né? Para trazer uma mensagem no livro do Apocalipse. Mas se os irmãos quiserem aprender mais, pode estar indo à igreja presbiteriana, a igreja focada no ensino da palavra de Deus. Mas eu acredito que o grande motivo é esse, é falta de conhecimento mesmo. Cada um oferece o que tem, né? E aí muitas igrejas não há um estudo sistemático, então os irmãos preferem ficar mais no feijão com arroz, que também é importante, né? E é isso aí, vamos estar orando e já terminando daqui a pouco, para não usar o horário da outra rádio. A irmã Ana ali já está até me olhando já, meio brava. A irmã Ana é sonoplasta aqui. Daqui a pouco ela tá com um negócio aqui em mim. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo ensino da Tua Palavra. Deus, queremos te agradecer pela vida de cada um dos ouvintes, dos irmãos que acompanham essa programação, pela vida do nosso pastor. Deus, venha ajudar na recuperação do seu filho, trazendo cura, trazendo ânimo. Ajude, Senhor, no exame ali, na fisioterapia. Também, Senhor, nossa irmã Delfina, consola, fortalece, anima. Venha, Senhor, trazer salvação no seu lar, nos seus familiares. Também quero te pedir, Senhor, pela vida do nosso evangelista, nosso querido irmão Hildebrando, que inclusive já esteve aqui, Senhor, falando a Tua palavra. Venha ajudá-lo, Senhor. Nós queremos ver ele de pé, forte, alegre na Tua presença. Ajude, Senhor. Cuida do seu coração, da sua mente, do seu ânimo. Restaura a saúde do Teu servo. Pai, queremos também te pedir, venha, Senhor, fazer com que as pessoas sejam vacinadas, sejam imunizadas. Venha, Senhor, fazer com que vençamos esse vírus, para a honra e glória do Teu santo nome. Também te peço pela vida do meu vizinho, chamado Hélio. Deus, que o Senhor venha primeiramente salvar e operar poderosamente na sua família. Ó Deus, revelando o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Assim é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos e, querendo Deus, até sexta-feira, a partir das 18 horas. Deus abençoe. E é uma brincadeira, irmãos. A irmã Ana aqui, ela é gente boa, não é brava não. Deus abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza.